Eu fico muito, muito feliz quando a gente vê, né, a fidelidade de irmãos da igreja. Eu fico muito feliz quando eu vejo a fidelidade em todas as áreas da vida da igreja. Nos dízimos que são entregues com fidelidade, mês a mês, tempo a tempo. Isso alegra o meu coração e alegra o coração de Deus. Semana passada eu falei que ficava triste com uma coisa, né? Hoje eu tenho que falar que está alegre com outra, né? Fico feliz quando o povo está presente nos cultos. Isso, qualquer pastor, né? Eu fico às vezes andando de carro com o rádio ligado e às vezes rádios com pastores falando. Essa semana eu fiquei numa rádio aí de um pastor bem conhecido. E ele prega, fala o tempo todo, os pastores que trabalham com ele pregam e falam o tempo todo. E ele motiva a frequência nos cultos o tempo todo. Motiva a participação do culto. Gente, pode acender essa luz mais aí de trás? Ou não tem mais luz? Acho que nós vamos ter que fazer uma obra aqui, trocar essa iluminação. Não, não é daqui não. Aqui você está me iluminando. É lá atrás, né? Eu não estou conseguindo enxergar bem. Tem ali. Então, os pastores, né, que a gente conhece aqui do grupo de Marechal, e a gente fala e muita gente não voltou mais depois da pandemia. Então, você que está aqui é um vencedor. Você que vem todo domingo e não falta, você é um vencedor. Porque as lutas vão ser grandes para que nós nos reunamos como igreja de Cristo. Porque o inimigo está feroz, o inimigo está cada vez mais desejoso de enfraquecer o povo de Deus. E foi como falamos semana passada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Nós somos mais que vencedores por meio dele. E esse povo não pode ser um povo vencedor retrocedendo, mas sim avançando, profetizando, adorando, intercedendo, declarando que vai vencer, que vai avançar e nunca vai retroceder. Isso é o povo verdadeiro, o povo apaixonado por Jesus. Então temos visto essa palavra, né? Os apaixonados não retrocedem, os apaixonados rompem limites. E hoje eu quero falar, os apaixonados não quebram aliança. Os apaixonados não... Obrigado, minha irmã Viviane. Obrigado. Eu falo assim, eu não vou comer muito, né? Para ver se eu emagreço, né? A barriga emagrece. Aí eu saí de casa de manhã cedo, fui fazer uma missão de manhã, e depois cheguei aqui 8 horas. E estava lá embaixo, me levaram. Eu já tinha tomado um café em casa. Me levaram 2 pães francês, né? Francês? 2 pães francês, né? Tá certo? A apóstola Beth não está aqui, né? Mas se ela estiver vendo lá, vai falar, eita, falando errado. 2 pães francês. É isso, Luiz Paiva, tá certo? Ué, tu é professor não, cara? Então, com ovo mexido, e levaram uma caneca de café, mas estava com açúcar. Erraram a garrafa, mas eu bebi quietinho, não reclamei, não falei nada. Fiquei quietinho. Aí agora veio sem açúcar, né? Então, queridos, os apaixonados não quebram aliança. E a gente vê na Bíblia o exemplo de homens que foram usados por Deus, que tiveram aliança com Deus. E nós vemos também no Antigo Testamento aqueles que também quebraram aliança com Deus. Né? E um caso bem conhecido é o caso de Saul, né, que não manteve a sua coroa porque quebrou a aliança. Ele não manteve a sua aliança com Deus. Nós tivemos o caso, o pastor John falou outro dia aqui, de Sansão, que também quebrou a aliança,
mas depois pediu misericórdia, se quebrantou e Deus então restaurou. Nós temos dito que Deus nunca quebra aliança, quem quebra somos nós. A aliança que Ele faz conosco nunca vai ser quebrada, mas quem quebra é o homem. E nós temos uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança conosco. Nós temos o caso da Bíblia de Noé, né, que Deus fez uma aliança com ele. E disse o texto bíblico que ele então fez o arco, né, o arco-íris, e ali ele declarou, né, bota o versículo 13, só o 13. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. E ele prometeu que nunca mais traria um dilúvio sobre a terra, porque ali foi o tempo em que ele fez o dilúvio e destruiu a humanidade por causa do pecado, por causa de todo o entristecimento do seu coração, de tudo aquilo que aconteceu. Então, esse sinal foi estabelecido por Deus com um ser vivente e com toda a terra. A aliança de Deus foi com toda a terra, porque Ele disse que não ia mais fazer isso sobre a terra, sobre o ser humano. Uma aliança é tão importante ser lembrada, sinalizada e nunca sair do esquecimento, para nunca sair do esquecimento. Se nós não repetimos a aliança que nós temos, pelo menos, né, no dia da Santa Ceia, se nós não repetimos a aliança que temos com Ele, muitos vão levar a vida assim, como se fosse uma religiosidade, como se fosse um local apenas para vir e frequentar. Mas quando ele pensa que é algo de uma aliança que ele tem, e sempre está relembrando isso, isso vai trazer um peso maior na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade. Então, esse sinal da aliança do Senhor, que foi feito com Noé, tem aliança na Bíblia que fala, né, não está aí no texto, mas aliança depois com Abraão, aliança com Moisés, aliança com o povo, quando Deus manda circuncidar todo o povo de Israel, e depois aliança com Davi. E depois, então, a aliança, que eu vou falar mais na frente, mas o sinal da aliança do Senhor Jesus para conosco hoje é a ceia do Senhor, que estabelece um pacto em que em breve Jesus, o nosso Yeshua, vai nos buscar. Eu vinha de manhã, como eu falei, ouvindo esse pastor, e ele estava falando exatamente sobre o tempo em que Jesus vai arrebatar a igreja, vai voltar para arrebatar a igreja. E ele fala das duas testemunhas que ficam mortas em Jerusalém, na praça. E ali o texto bíblico, né? A representação de Elias e Moisés. E quando fala que eles são ressuscitados e Jesus então volta, isso é algo que traz um temor e a pregação diante de uma grande multidão que ele estava. E ele disse: quem não quer ficar fora do arrebatamento? Quem quer reconhecer Jesus Cristo? Quem está fraco, quem está desanimado, quem está retrocedendo, quem está fraco, vem para frente. E ele começou a glorificar que uma grande multidão veio para frente. Por quê? Porque quando você fala do evangelho de bênção, de cura, de salvação, de prosperidade, um evangelho que você é mais que vencedor, um evangelho que você tudo pode porque o Senhor te fortalece, mas quando você diz: como é que está a tua vida mesmo com Deus? Se Jesus voltar hoje, como é que vai ser? Será que você vai ser arrebatado? Aí você começa a pensar: então é tempo de conserto. Não podemos ficar só pensando que, né, é bênção, vitória, isso, aquilo, conquista, mas o dia final vai ser um dia terrível para muitos. Para aqueles que não forem arrebatados, serão dias terríveis. Então, fica atento, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir.
Quem tem aliança verdadeira, quem é apaixonado e tem essa aliança verdadeira, não fica todo dia, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu estou bem, será que eu não estou bem? Porque ele é apaixonado, ele ama o Senhor verdadeiramente, ele tem prazer em estar na presença de Deus. Então, verdadeiras alianças são feitas, e isso é muito precioso. A aliança é algo precioso, a aliança é algo que traz impacto na vida das partes que fazem essa aliança. E o primeiro ponto é, toda aliança tem no mínimo duas partes, no mínimo. Uma parte, o homem e Deus, a humanidade e Deus, ou um homem e Deus. Então, isso é uma aliança, um pacto. Tem uma outra aliança que não é espiritual, mas também é bem... Eu ia fazer um negócio antes da pregação, não fiz, então vou fazer depois. Que é orar por um casal que faz 30 anos de casado, e orar por um casal que vai casar no civil quinta-feira que vem. Me lembra aí, senão eu não esqueço. E então, o outro eu lembrei porque é eu e a minha esposa. É uma aliança, né? É uma aliança. E essa aliança, ela não pode ser rompida e quebrada. Ela precisa ser firmada e permanecer. A outra aliança é com o corpo de Cristo e com o meu pastor, com a minha igreja. É uma pessoa, é uma congregação com a igreja e com o seu pastor. Por quê? Porque essa aliança é algo que precisa ser solidificada, firmada, para que a gente possa, então, através do poder de Deus, impactar, trazer, fazer a diferença nessa terra. Então, essas alianças são bem importantes e necessárias para a nossa vida. Não há como fazer uma aliança de um lado só, mas muitos só têm aliança com os seus próprios interesses. Sempre vem uma exortaçãozinha, né? Eu às vezes brinco assim, né? Dá vontade de colocar algumas coisas no Facebook, mas a gente não pode botar, né? E às vezes nem falar aqui. Mas eu, como disse, que estou ficando velho, estou falando mais, sem ficar preocupado, né? E uma coisa que às vezes eu sinto, e era assim, ó, pastor é igual roupa. Você usa. Quando não quer mais, joga fora. E muita gente faz isso. Se eu for aqui contar, nós vamos ficar dias e horas falando de vidas que nós cuidamos, que pastoreamos, todos os pastores, meu pai, minha mãe, os pastores, eu e apóstolo, cuidamos, demos tudo que a gente podia fazer, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, e depois elas pegam você assim, ó, joga fora. Então, isso é aliança por interesse. Quando eu tenho interesse, né, uma pessoa que eu ajudei, eu estou ajudando. Aí, um mês, 2 atrás, não. É sempre assim, quando a gente precisa, não ajuda. A vida toda ajudando, o tempo todo ajudando. Aí eu falei, não. É sempre assim, quando a gente precisa, não ajuda. Eu fiquei assim, né? Será que ele está normal da cabeça? Não pode estar, né? Mas nem respondi. Então, queridos, a aliança, né, ela não pode ser de um lado só. Alianças são de duas partes, né? O interesse não pode ser... O meu interesse, eu tenho aliança. Se não tem mais o meu interesse, acabou a aliança. Só fazem o que querem. Só dizem o que têm vontade. Só querem o que é do seu interesse. Mas o que é interesse do outro, ele não está preocupado. Concordam comigo? Eu estou certo? Vocês discordam, gente? Se alguém discorda de mim, pode dizer aí, está certo, está errado? Apóstolo, você está errado. Não, acho que ninguém vai levantar a mão, né? Com medo.
e também porque é verdade. Não tem como uma aliança ser só para um lado. Não tem como. Uma aliança precisa sempre pensar no outro lado aliançado. Isso é com marido e mulher, isso é com a igreja e os pastores, os líderes, isso é entre nós e com Deus. Deus pensa em nós o tempo todo. E será que nós pensamos nele, o que ele quer, o que ele gosta? A minha aliança é só: venha o teu reino, seja feita a tua... Não, a tua vontade não. É a minha vontade, assim na terra, como é feita no céu. Muita gente ora assim, né? Seja feita a minha vontade, isso é aliança de um lado só, o interesse. Mas não, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Isso é aquele que tem a verdadeira aliança com o Senhor. Toda aliança tem direitos e deveres. Toda aliança tem direitos e deveres. A minha aliança com Deus foi estabelecida nos termos das Escrituras. É aliança aqui, o pacto, a palavra de Deus. Não é uma aliança que alguém escreveu no papel, mas foi o Senhor, através de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a aliança que nós temos com Ele, estabelecido pelas Escrituras Sagradas. E Ele nos dá tantas coisas, tantas vantagens, tantas coisas boas, né? E o texto que eu anotei aqui de Mateus 11, 28, 30, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos chama, né, para estar com Ele, para colocar o nosso peso sobre Ele, para colocar a nossa opressão sobre Ele, para colocar as nossas lutas sobre Ele, e diz: olha, toma o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. O que Ele nos dá? Um jugo suave e um fardo leve. E toma de nós todo, e toma de nós não, pede para nós entregarmos todo o nosso peso de opressão, de cansaço, de tristeza, de amargura, de infelicidade, de desesperança, de coisas tão ruins que a humanidade está vivendo. Eu passei agora de manhã na Avenida Brasil, eu falei: meu Deus, que pessoas igual uns zumbis, coisa assim andando na Avenida Brasil, assim, ó, no meio da Avenida Brasil, aquela magros, e a aparência horrível. Falei: meu Deus, que tristeza, que tristeza. Alguém me falou que passou aqui por dentro da Palmeirinha e viu pessoas que são familiares de irmãos aqui nossos, jogadas ali, drogada, sofrendo. Então, quando Jesus fala: vinde, e nós aceitamos esse convite e vamos a Ele, Ele está tirando um peso de nós, Ele está tirando um cansaço, uma amargura, uma tristeza, uma infelicidade, e fala: toma sobre vocês o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Isso é algo tremendo. Os deveres que Ele nos pede depois são deveres que são tão saudáveis para a nossa vida. Os deveres que estão nas Escrituras são deveres tão saudáveis, são deveres tão abençoadores, são deveres tão sustentadores da vida pessoal, da vida familiar, da vida espiritual, da vida financeira, da vida como sociedade. Só a igreja de Cristo, só a igreja verdadeira de Cristo, a igreja que ama o Senhor, que serve ao Senhor, que honra ao Senhor, pode trazer uma mudança
por meio de Jesus Cristo, nessa sociedade que nós estamos vivendo. Não tem mais nenhuma solução, somente por meio da palavra de Deus e de Cristo Jesus, o Verbo vivo de Deus. Somente assim. Então nós que já conhecemos, que é o primeiro pilar nosso, conhecer a Deus, nós que já conhecemos Deus, nós que já encontramos liberdade, vamos nos apaixonar mais por Jesus, vamos amá-lo mais de todo o nosso coração e dizer: Senhor, eu te amo e eu quero pegar a tua vida sobre a minha vida, a tua palavra sobre a minha vida e viver segundo o teu coração. Eu não quero nunca, me dá força, me capacita, porque eu nunca quero retroceder, eu nunca quero quebrar a minha aliança contigo. Aquele que tem amor, uma aliança verdadeira de amor, guarda a palavra de Deus. João 14, 23 diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Isso é o verdadeiro aliançado, cumpre o dever que tem, e não apenas fica achando que é tudo no oba-oba, mas tem a constituição divina que ele está disposto a cumprir. Toda aliança tem um propósito definido. Deus não faz nada sem propósito e objetivo. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de propósitos. Por isso temos dito, conhecer Deus, encontrar liberdade e descobrir o propósito. Existe o propósito de Deus geral para a sua igreja e existe o propósito de Deus específico para cada um. Então, a aliança que ele fez lá no Antigo Testamento, são textos que eu não vou ler, nem vou falar, mas ele diz que tem uma aliança, não mais, seria escrita no coração, não mais sobre tábuas de pedra, mas no coração. Então, é uma aliança, e essa aliança, elas são feitas por Deus com aqueles homens que ele fez no Antigo Testamento, para fortalecê-los, para direcioná-los, com um propósito, com uma direção. Abraão, formar uma grande nação, uma grande descendência. Moisés, tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E assim, ele vai fazendo essas alianças com um propósito. E esse propósito de Deus eterno, que é formar uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu Filho Jesus, o primogênito de toda a criação. Deus faz tudo com objetivo, com propósito. As alianças dão força. Quando nós fazemos uma aliança, quem é casado aqui, pode falar isso, a gente sai do casamento, você parece, eu fiz algo tão precioso, tão maravilhoso, eu casei, eu selei minha aliança. Quando a gente se converte, e a gente sai do momento da conversão, você parece que sai pisando em nuvens. Quando você é batizado com o Espírito Santo, é outra aliança que ele prometeu, ele cumpriu, mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre nós, e eu não consigo mais ficar, eu não vou mais ficar quieto do jeito que eu sou, eu vou ser um adorador, eu vou ser um pregador da palavra, eu vou ser uma pessoa que vibra. Eu gostei da vibração de vocês. Está todo mundo queimando no Espírito aqui, todo mundo cheio do Espírito Santo. Estou brincando, gente. Às vezes vocês ficam assim meio assustados, falo, não falo, faço, não faço. Então alguém que está aliançado com ele, fala: meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. Meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. E dentro desse propósito, formar uma família. Como que ele vai aumentar a família? Como que ele vai aumentar os filhos?
Se a igreja fica para dentro e não espalha a palavra, não tem novos filhos. Os filhos virão. Ovelha gera ovelha, ovelha gera ovelha, ovelha gera ovelha, ovelha gera ovelha, ovelha gera ovelha. É assim que vai aumentar a família de Deus aqui na terra. Toda aliança tem um propósito definido. Eu e Deus. O objetivo é levar todos os seus filhos para morar com Ele eternamente. Eu e a igreja, qual é a minha aliança com a igreja? Juntos vamos ganhar vidas, juntos vamos pregar a palavra, juntos vamos discipular e fazer novos discípulos, levá-los todos a serem também discípulos obedientes, abençoados. Aliança, eu, o homem e a mulher, objetivo, criar a família, procriar, ter filhos biológicos e formar uma família fundamentada. Tudo isso coisas que Deus estabeleceu. Aliança com a igreja, a família, homem e mulher, e também eu e a igreja, né? Com o meu pastor, com trazer, porque isso aqui, ó, isso aqui traz crescimento espiritual. GC traz crescimento espiritual, discipulado traz crescimento espiritual, comunhão traz crescimento espiritual. A Bíblia diz o quê? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão pela orla dos seus vestidos, e ali o Senhor ordena a vida, a bênção e a vida para sempre. Então, através da comunhão. Então, tudo isso faz uma diferença. A igreja cresce espiritualmente quando se reúne. A igreja abençoa porque um membro abençoa o outro. E juntos eles fazem a diferença nessa terra e vão, então, avançando. O outro ponto, a aliança se renova com a presença e a comunhão. Já falei um pouquinho. A aliança se renova com a presença, né? Nossa presença e a comunhão. Hebreus 10, 25 diz o quê? Não deixando a nossa congregação, você que está em casa, não deixando a vossa congregação, como é de costume, é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia que eu falei ainda há pouco. Qual é o dia? Qual é o dia, gente? A volta de Cristo, o juízo final, o arrebatamento, né? Aquele dia. Algumas pessoas ainda não entenderam. Fala para o teu irmão assim, você já entendeu? Você não sabe o que, né? Mas já vai perguntar. Já entendeu, Isabelle? Já entendeu quem é que está aí do lado? É nova, desculpa. Já entendeu, Sabrina? Fala para a Melissa. Já entendeu? Por quê? Porque parece, né? Parece, às vezes não é, mas parece. A gente não pode, afirmar. Mas parece que algumas pessoas ainda não entenderam o valor do culto presencial. Não entenderam ainda o valor das celebrações semanais da igreja. Ainda não entenderam que o corpo de Cristo se relaciona com os demais membros. Ela não existe esse negócio, eu vou ser crente em casa, eu vou ser cristão em casa, eu vou ficar aqui sozinho. Não é isso. Isso não é corpo. Corpo se relaciona, os membros do corpo se relacionam. Quando juntos, como igreja, né, e nos adoramos, nós nos prostramos diante do Senhor. É a igreja se prostrando diante dele na adoração. Isso traz
um impacto no mundo espiritual. Isso chega no trono de Deus como aroma suave, a nossa prostração diante dele como igreja, e ele então se alegra, e ele derrama as bênçãos sobre a igreja. Isso é muito importante. Então parece que alguns ainda não perceberam, e tudo é valor, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo diz, tudo é bom, tudo é certo, mas será que é correto eu tirar o lugar de Deus na minha vida, de adorar, de buscar, de louvar, de estar ouvindo a palavra presencial do meu pastor para edificar a minha vida? Claro que não. Então, se você está aqui, está sempre aqui, parabéns, você é um vencedor. E aqueles que não vêm sempre, que não estão, lute por isso, faça isso. Isso é importante para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Isso vai trazer bênção sobre a sua vida. A aliança tem deveres e tem direitos. Muitos estão esquecendo que o culto, o GC, o tempo de adoração, o tempo de comunhão, isso traz ministração sobre as nossas vidas. Pensando, no casamento, mais uma vez o casamento, o noivo está aqui na frente, e aí a noiva chega lá na porta e fala assim, não vou, e se manda. É um negócio complicado, Ou então ela nem aparece aqui, eu esqueci. Era o dia do culto, era o dia do casamento, era o dia de eu adorar o meu Jesus, que eu amo tanto. Eu te amo, Jesus, tu é tudo para mim. Mas eu esqueço, de estar adorando Ele diariamente, e esqueço de me encontrar como igreja para adorá-lo. Toda aliança é provada com presença e renúncia. E eu pego o caso de Abraão, que é um caso, eu já falei aqui semana passada. Abraão caminhou 3 dias para provar que tinha uma aliança com Deus. Ele recebeu o filho da promessa, esperou 25 anos. O filho nasceu quando ele tinha 100 anos. E depois, o menino, adolescente, Deus pede o seu filho. E ele, sem falar com ninguém, ele e Deus leva o seu filho para colocar sobre o Monte Moriá como holocausto ao Senhor. Pode parecer uma loucura, mas é a Bíblia quem nos ensina e mostra isso. E ele então vai como a ovelha para o matadouro, e ele levou o seu filho para mostrar ao Senhor, para mostrar a Deus que ele tinha uma aliança verdadeira com ele. Dando esse exemplo, não precisa responder não. Eu pergunto à igreja: existe algo maior do que isso que Deus esteja te pedindo? Existe algo maior do que Deus esteja te pedindo? Eu creio que não. Nenhum de nós tem algo tão mais sério, mais importante do que pedir o filho da promessa, o único filho que ele recebeu, que era, tinha Ismael, mas o filho da promessa mesmo era o Isaac. Então, se nós não temos nada mais tão importante, tão precioso, vamos então dar tudo que o Senhor tem pedido de nós e mostrar que nós temos uma aliança verdadeira com Ele. O diabo sabe, queridos, ouça bem, eu vou ainda falar um ponto só e vou acabar. O diabo sabe o valor que tem uma aliança.
O diabo sabe que a aliança nossa com Deus é algo tão importante, porque quando você tem uma verdadeira aliança, você faz tudo para não quebrar essa aliança, e você paga o preço, você se entrega totalmente, e o diabo fica revoltado com isso, porque o desejo do diabo é fazer com que você retroceda, com que você quebre a aliança com ele, e isso é algo que ele vai trabalhar o tempo todo. E é o que nós já falamos aqui: quem é amigo de Deus é inimigo do diabo, quem é amigo do diabo é inimigo de Deus. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. E então ele quer fazer tudo para quebrar a nossa aliança com Deus. Ele quer fazer tudo para quebrar a aliança dos cônjuges, porque ele sabe que quando ele quebra a aliança dos cônjuges, é uma família que se destrói, e a família é instituição divina. O homem, quando quebra a aliança com Deus, ele está quebrando a aliança de alguém que é filho, que foi criado à sua imagem e sua semelhança. Quebrou a aliança com ele, também é algo muito sério. A família é algo muito sério também. O diabo tem prioridades e ele vai atacar muito. Hoje nós temos visto as famílias sendo atacadas, bombardeadas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E também as igrejas estão sendo bombardeadas. Algumas coisas sérias, mas outras coisas são tão infantis e tão banais, mas tem gente que dá um volume tão grande, e aquilo se torna uma barreira para destruir a vida, destruir a igreja e fazer até confusão no meio do povo de Deus. Uma das coisas também que leva muitas vezes é o ataque, o planejado na igreja e no seu pastor. O pastor, a Bíblia diz que se o pastor for ferido, o que acontece? O rebanho se dispersa. E um rebanho sem pastor, ele vai fazer, né? Vai se perder, vai acontecer uma série de coisas. Então, muitos ataques aos pastores também, que precisam ser mais cuidadosos. Ao invés de criticar, de falar, ore mais, ore mais, ore mais pelos seus pastores. Isso é também a missão da igreja. E quem tem aliança faz isso. E eu quero terminar. A maior aliança que nós já vimos foi a de Deus com a humanidade, através de Cristo Jesus. Hebreus fala sobre esse pacto de sangue, o concerto, o pacto de sangue, a nova aliança. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 fala o quê? Mas Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E Jesus então, diante dos seus discípulos, no tempo final, né, ainda na terra, mas chegando ao seu tempo final, e ele então senta com os seus discípulos, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos. Presta bem atenção na palavra, porque às vezes a gente lê sempre isso aqui e às vezes passa batido, mas presta bem atenção, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Queridos, não tem outra forma de termos os nossos pecados perdoados sem ser
através do sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Ele fez esse pacto conosco. Então nós vamos estar tomando a Santa Ceia, lembrando em memória dele e lembrando que este sacrifício que ele fez foi para mostrar e dizer: eu tenho uma aliança com vocês, eu tenho uma aliança com vocês, e vocês têm uma aliança comigo através do meu sangue. Quando vocês bebem o do meu sangue, comem do meu corpo, vocês estão sendo abençoados, mas devem também dizer: eu quero manter esta aliança contigo, e eu não vou quebrar. Prometa ao Senhor e lute, faça tudo o que for necessário para que esta aliança seja mantida.